De volta com o aprovado direto de Juazeiro, semiárido baiano. Estamos contando um pouco da história deste lugar, mostrando a cultura, o Rio São Francisco e algumas lendas para você. Então eu vou chamar mais uma vez a pesquisadora Bebela. Desta vez ela traz para você a lenda do Nego d'Água. O Rio São Francisco, o rio mais brasileiro de todos os rios. Ele nasce no Brasil, vem de Minas, atravessa a Bahia de Nosso Senhor e traz barqueiros para ver seu amor. É um rio de histórias, de jagunços, de marinheiro, vaposeiro, remeiro, barqueiro, tanta gente. Mas tem uma coisa muito importante, é o rio também dos mitos. E o Nego d'Água? Você sabe que o Nego d'Água, ele mora aqui no rio. Ele é o dono do rio. Ele marca as enchentes, as vazantes. Ele gosta muito de moça de coxas grossas, gosta de fumo. Você tem que, quando ele aparece, você tem que dar tudo isso para ele. Que ele é realmente o dono dessas águas. Ele manda nas águas, ele manda no povo, ele manda nas embarcações. Ele é conhecido desde a nascente do Rio São Francisco quase até a foz. O Nego d'Água, ora é amado, ora é temido. Tá aí a pesquisadora Bebela trazendo mais uma lenda do São Francisco para a gente conhecer. Eu estou aqui, diante do vapor Saldanha Marinho, que durante muitos anos navegou pelas águas calmas do Rio São Francisco e agora serve de monumento em plena praça pública. E daqui eu vou chamar uma matéria que mostra o que pensa a população, professores e pesquisadores sobre a importância da convivência com o semiárido. Quando se fala em semiárido, a ideia que nos vem à cabeça é de terra rachada, lata d'água na cabeça e animais mortos no chão. Esse cenário ainda existe, mas um novo olhar vem despontando a partir do trabalho de estudiosos, pesquisadores e da população que veem no semiárido uma terra de oportunidade e riquezas. A partir da década de 80, novos atores, novas pessoas, novas entidades entram em cena para discutir essa questão à luz de um projeto de desenvolvimento sustentável, que leve em conta a convivência com o semiárido e não com as políticas até então dirigidas para a região no enfoque ou no paradigma de combate à seca. Pessoal, eu estou sabendo que a vida aqui só é dura quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, arroz, feijão, macarrão. Essa região, ela historicamente foi vista como terra do atraso, terra da pobreza, que não era possível viver aqui. Para se você sobreviver, você tinha que ir embora para outras regiões, enfim. Então, as pessoas aqui, inclusive, não eram reconhecidos como sujeitos, como atores, inclusive, dos processos de suas próprias vidas, né? Então, do lado, a gente tinha toda uma estrutura do latifúndio, do coronelismo, que inclusive perpetua até hoje. Por outro lado, a gente tinha uma série de políticas assistencialistas, clientelistas, só para que as pessoas, inclusive, não morressem de fome, né? A seca é um fenômeno natural do semiárido, mas a partir de pesquisas em tecnologias alternativas e com irrigação, essa convivência tem se tornado possível. A seca, ela sempre existiu aqui nessa região, ela sempre vai existir. Então a chuva chove uma quantidade razoável, mas é irregular, tanto no tempo, quanto na quantidade, quanto no espaço, né? Então isso sempre vai existir, assim como existe neve em outros países. E as pessoas lá aprendem a conviver, criam e tudo. É possível tratar as tecnologias que são produzidas nos grandes centros de pesquisa e tudo mais, mas sempre adaptando às condições locais, que não agridam o meio ambiente e que permita fazer com que haja uma preocupação, não apenas com as gerações atuais, mas com as gerações futuras. Para os pequenos agricultores, a gente tem principalmente o desafio de propor tecnologias que permitam
produzir durante o período chuvoso do ano, né, tentando acumular o máximo da água, da precipitação que acontece naquele período limitado, armazenando essa água ao longo do ano para poder manter o ciclo das culturas que são tradicionais já na região, mas também permitir um pouco de diversificação, oportunizar aos produtores das áreas de sequeiro, do semiárido, que eles possam ter uma pequena horta ou um pomar doméstico, por exemplo, a partir de tecnologias que permitam captar e armazenar água de chuva ao longo do ano. Obviamente, nós temos aí ainda um grande lapso, né, de desenvolvimento se compararmos com a região sul, a região sudeste. Mas o Nordeste mostra a cada dia o seu potencial e a sua viabilidade do ponto de vista de desenvolvimento integrado, desenvolvimento sustentável. A história da irrigação do semiárido começa aqui em Juazeiro com a construção desse aqueduto em 1907, que teve por objetivo levar água do Rio São Francisco para além de suas margens, e com a criação da Escola de Agronomia há 50 anos. A UNEB, portanto, tem muito a ver com essa empreitada. Grande contribuição que a Escola de Agronomia deu aqui, esse curso de agronomia foi formar gente. São mais de 1.700 profissionais espalhados por vários lugares, né, com a compreensão do que é irrigação e com a compreensão do que é área de sequeiro, porque nós estamos no coração do semiárido brasileiro. Aqui, se você fizer um raio de 300 quilômetros ao redor de onde nós estamos agora, você tem, vamos dizer assim, o peso pesado do semiárido brasileiro. Tem muita gente habitando no semiárido, portanto, trabalhar com forrageiras, com plantas tolerantes à seca, com métodos de manejo de água que possam ser econômicos para o uso dessa água, são tecnologias muito importantes que a UNEB vem sendo envolvida nisso e tem treinado alunos nessa direção. Antes, as famílias no semiárido, por exemplo, gastavam um terço da vida, a mulher gastava só carregando água na cabeça. Então agora, a partir da garantia da cisterna, então da água para beber e cozinhar, então essa realidade ela desaparece, né? Então a família, a mulher tem muito mais independência e pode fazer outra coisa com esse tempo. A pouca chuva que cai aqui no sertão está se transformando em alternativa. A gente está aproveitando, armazenando essa água da chuva em cisterna. Agora é água para beber, água para os animais e água até para a produção de alimentos. Mas será que apenas o uso das águas do Velho Chico para irrigação resolveu os problemas da região? Isso pode conduzir a uma avaliação apressada e conservadora de que a seca é o problema do semiárido e com a irrigação tudo seria resolvido. O sistema, ele é eficiente sim às vezes, mas ele não é capaz, o sistema não é capaz de distribuir renda. Ele é extremamente concentrador e tem o risco, inclusive, de degradação do meio ambiente, né? O uso intensivo dos solos, da caatinga, do semiárido, o uso de agrotóxico, o uso de implementos ditos modernos, isso fez com que instalasse na região uma espécie de uma modernização conservadora. A produção agrícola que a irrigação permite, através dos seus métodos mais eficientes, leva também a um outro processo que é a agregação de valor. Essa agregação de valor é a transformação do fruto in natura de uma forma industrializada, onde ele pode alcançar uma série de outros mercados e, obviamente, gerar mais emprego, gerar renda. Ou seja, nós aqui temos aquilo que nós podemos chamar de um círculo virtuoso da produção, da melhoria, da qualidade de vida das pessoas que habitam esse grande oásis que nós vivemos aqui no Vale do São Francisco. A região vem produzindo frutas com tecnologias avançadas, mas o sertanejo ainda sofre com os efeitos da seca. Algumas entidades vêm desenvolvendo técnicas apropriadas ao local, pensando na convivência com o semiárido. O IRPA vem trabalhando ao longo de mais de 20 anos, divulgando a proposta de conversa com o semiárido na perspectiva de sua consolidação. É possível conviver com a cultura, com os princípios e com as experiências que são desenvolvidas aqui há muito tempo. Que é que todas as famílias que estão no semiárido brasileiro trabalhem todos esses elementos da proposta de conversa com o semiárido, que vai desde o acesso à terra em tamanho suficiente, que garanta o acesso à água, e tanto a água para beber
como a água também para produzir. O seu pensamento só água, só pensa em água. No momento que você cruza um veio, ela fecha. Se ela fechar, ali indica que tem água. O semiárido, terra de tanta riqueza, que nos dá vida o dia a dia o nosso pão. É convivendo com a linda caatinga, para sustentarmos todos juntos essa canção. O problema não é a seca, e sim a seca. A criação de cabras e ovelhas é uma das principais fontes de renda do sertanejo. São mais de 3 milhões de cabeças desses animais que ajudam a sustentar famílias como a de seu Francisco. Meu movimento aqui era fazer carvão, né? Aí com a continuação do tempo apareceu esse programa dessa cisterna, aí eu parei de fazer, aí dei continuidade nessa horta, né? Ao todo são 55 mil litros dessa cisterna e 17 mil daquela outra. Aqui eu planto de tudo, é a pimentinha, é o alface, é a rúcula, é o pimentão, é o coentro. Crio umas cabecinhas de criação, crio galinha, jegue, cavalo. Antigamente eu não tinha condições nem de comprar essas criações e através dessa hortaliça já está dando para eu juntar um pouquinho e comprar, né? Aí minha vida mudou muito, né? A minha esposa é quem faz o movimento, né? Eu distribuo, ela leva para a rua, aí lá ela vai vender nas casas, né? Que é ambulante. Ô Ana, quanto é? Bom, assim, eu, por semana mesmo, eu faturo assim uns R$400, porque quando é no tempo ruim mesmo, entendeu? Agora, quando está no tempo bom mesmo, por mês, eu dou assim, R$1.600, a base mesmo, entendeu? Eu vendo de porta em porta, já tem minha freguesia certa. Pois é, um novo sertão começa a surgir, mas velhas questões ainda persistem. Os índices socioeconômicos continuam, a pobreza extrema nessa região continua, né? No Nordeste como um todo, 59% da extrema pobreza está concentrado nessa região. Isso significa que o esforço que foi feito na modernização conservadora da região não foi capaz de debelar esses indicadores socioeconômicos, de tirar da linha de pobreza um contingente enorme de pessoas que vivem ainda em condições subhumanas nessa região. Pois é, como vimos, ainda há muito o que fazer, mas novos caminhos são apontados. É o sertão da diversidade de paisagens e cultura, mas acima de tudo, um povo que não desiste nunca. A gente tem um semiárido hoje onde as pessoas, inclusive, têm orgulho hoje de dizer que é o semiárido. As pessoas, inclusive, hoje se emocionam em dizer que é dessa região. As pessoas têm um sorriso no rosto muito melhor, as pessoas têm um brilho nos olhos, as pessoas se reconhecem como atores, elas conseguem ser protagonistas de sua própria vida, né? O problema não é a seca, esse ouvido viajante, é a seca e o sistema que fazem o retirante. Até a nossa bandeira e expor sem desatino. O Nordeste é a terra prometida ao nordestino. O Nordeste é a terra prometida ao nordestino. É isso aí, valeu Luiz Paulo, Ademilson, João Costa e Manuel Abílio. Realmente, para conviver com o semiárido requer cultura, educação, cuidados com o meio ambiente e com as pessoas do lugar. Ó, da sombra desse juazeiro aqui, eu chamo o intervalo comercial, mas não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho direto do quintal do poeta.